Vamos lá. Bom, eu prometi aqui fazer essa demonstração e estou bem em atraso porque eu vou logo dar uma explicação. Tem tido algumas dificuldades técnicas, a equipe também tem sido alterada, boa parte das coisas estão meio que a gente está retreinando alguns membros da equipe para fazer uma cooperação melhor, né, no projeto. Mas independente disso, eu fiquei de demonstrar isso aqui que a gente tem hoje. A gente tem trabalhado muito mais na questão do processamento das imagens, né, do tratamento das imagens na ferramenta, no DS View, e também com a integração com o que o pessoal do mestrado está fazendo, a Isabel, o Lucas e o Wendel Jardel. Então, inicialmente aqui nós temos um usuário e senha, esse é padrão, é o admin, e com a senha padrão, que eu acho que aqui W123, eu não, de cabeça está salvo aqui a senha, mas é um usuário geral, eu posso passar depois esse usuário para vocês, mas lembrando que a ferramenta ainda está muito incompleta para o uso do dia a dia, a não sei que seja mais para vocês darem um feedback do que pode ser melhorado e a gente vai ajustando, mas eu prefiro que a gente vá colocando as coisas aos poucos e muito do desenvolvimento está indo para produção, esse é o ambiente de produção, é, à medida que a gente tem um lado mais consolidado de algumas coisas. Vamos lá, então aqui a gente tem um acesso, isso aqui você já conhece, né, já é uma ferramenta. Eu tinha conversado isso aqui com o pessoal da CEMIG, com o Leandro e com o Edmilson, sobre essas estruturas. Tinha na verdade um KML, eu não tinha esse acesso. Na verdade, eu não, a quantidade de arquivos que a gente pegou, acabou que passou batido a questão do arquivo KML que trazia isso aí. A gente acabou criando uma forma mais não tão interessante de plotar esse mapa, mas funciona, certo? Funcional baseado nos dados de banco de dados que vocês têm aí, das várias ferramentas que a CEMIG dispõe. Já falei isso para vocês, né? Esse mapa é interativo, você pode apagar aqui algumas estruturas que estão apresentadas através de camadas. Posso, por exemplo, listar as missões e posso ver detalhes da missão, quem é responsável, etc. Isso é só para dar um retorno. Mas o coração do sistema mesmo, ele vai estar nessa parte da pesquisa, que é justamente para poder pesquisar imagens que já estão salvas na plataforma, onde a gente pode pesquisar por estruturas, por tipos, se são imagens térmicas, se não são térmicas, imagens correlacionadas, etc. Então a gente vai trazer essa filosofia da pesquisa. Eu vou clicar aqui, mas isso aqui ainda está sendo, vamos dizer, melhor elaborado. Isso aqui é mais uma tela de teste. A pesquisa ela vai ser talvez o fruto do que a gente vem fazendo na parte de galerias e imagens, certo? Por isso que a gente não está dedicado a essa parte da pesquisa, porque ela pode alterar a forma como a gente vai buscar essas imagens. O coração do sistema realmente são as missões. Aqui foi acrescentada uma coluna nova, uma coluna adicional, que são as imagens registradas. Ele dá um quantitativo de imagens que tem já registrada para aquela missão, já observa direto. Até por atalho mesmo, a gente antes para acessar as imagens tinha que clicar aqui na missão. Esse manual, depois desse treinamento, claro que a gente vai passar para toda a equipe, mas na nossa forma de ergonomia do sistema, a gente pensou então você clicar aqui na missão. Quando você clica na missão, você na verdade edita todos os dados da missão, como é que está a meteorologia envolvida do período, a equipe que vai estar trabalhando ou que pode estar trabalhando nesse projeto, os scripts calangos que vão estar associados e como vão ser eventualmente disparados com a integração com o sistema embarcado, os equipamentos envolvidos, que tipo de drones, etc. E galerias. A gente clicaria em galerias para observar as galerias, certo? Eu vou voltar aqui porque acabou que a gente criou um atalho para ficar menos carregado, a gente carregar duas ou três telas para chegar nas galerias. Aqui mesmo, ao clicar aqui nas imagens, a gente já entra nas galerias dessa missão, né, dessa missão chamada linha de distribuição 1, ou seja, como se uma missão ela gerou várias imagens ou foi feita em vários períodos e cada período a gente pode considerar uma galeria voltada para isso ou para aquilo, ou é mais para a questão de organização mesmo das imagens dentro de uma missão de inspeção, dentro de um dia ou 2 dias envolvidos naquela coleta de dados, seja com drone, seja terrestre, seja de outra forma. Então aqui eu criei duas galerias, nós temos imagem 2.1 a 7, isso aqui foi um primeiro ambiente de teste, esse aqui já é o material que o Leandro subiu recentemente, a gente acrescentou aqui as imagens, o sistema estava ainda, a plataforma estava com algumas limitações de tamanho de arquivo, de quantidade de arquivos, isso já foi organizado para 40 MB, o tamanho de uma imagem, o tamanho máximo de uma imagem, e 100 imagens por galeria, né, que seria a questão mais de upload. Pode ser feito upload mais do que 100, mas por vez só 100 imagens de cada vez.
Então, eu criei aqui essa galeria. Podemos ver aqui um pouquinho mais de dados. Na galeria você vê, na verdade, todos os dados, o nome da galeria, qual é a missão que ela está envolvida. Na verdade, a gente não muda isso aqui, mas eu posso adicionar mais arquivos, as imagens que estão envolvidas nessa galeria. Isso aqui é mais para você editar a galeria se for necessário, para editar o nome da galeria se quiser, né? Modificar o nome. Mas aqui mesmo você clica em imagens, que é uma tela que realmente apresenta as imagens e o que a gente pode fazer com ela, né? Basicamente, toda vez que a gente sobe uma galeria, é necessário fazer o processamento EXIF. Esse botão aqui que está apresentado, esse botão mais uma das novidades aí do sistema. Ele vai olhar cada imagem, vai processar todos os dados de metadados que tem inseridos na imagem. É aqui que eu consigo reconhecer que tipo de imagem é, se ela é térmica ou não, se ela qual a geolocalização dela. Com essa geolocalização eu já consigo fazer a minha integração, meu correlacionamento com as estruturas e com o mapa, né? A gente consegue já ver isso aí automaticamente, ou seja, tem que fazer o processamento EXIF, mas para a questão de você fazer essa leitura e registrar isso aí em banco de dados. Poderia ser feito de forma automática, poderia, mas a gente preferiu fazer essa integração mesmo com o usuário, até porque ele pode fazer modificações ou ele decidir se faz ou não também, né? Se é o usuário que decide, isso é um processo rápido, leva menos para uma quantidade pequena de imagens, por exemplo, 100 imagens, isso aqui leva menos de 3 segundos para fazer esse processamento. E basicamente ele faz essa leitura do conteúdo das imagens e registra em banco de dados. Esse conteúdo, como eu falei, pode ser o GPS, pode ser o tipo de imagem, pode ser qual é a temperatura mínima e máxima da imagem quando a gente fala de térmicas. Então isso já está sendo feito automaticamente. Então o processamento EXIF é exatamente essa questão de realmente reconhecer metadados da imagem. São N metadados, depois a gente pode listar, mas são vários, né? Eu estou falando aí talvez de uma centena de informações adicionais para a imagem que já vem dentro da imagem. Por isso que às vezes a cópia, né, a imagem tem que ser original, a cópia às vezes eu posso perder esses dados. Clicando na imagem eu vejo a imagem, a gente está trabalhando, eu tentei deixar isso pronto para hoje, a gente tentou deixar isso pronto, a questão da gente poder editar a imagem e fazer já a questão das anotações, certo? De dizer e fazer as tags, né? As marcações, as anotações das imagens, por exemplo, reconhecer que isso aqui dá um zoom na imagem, reconhecer que ela está com fendilhamento ou coisa assim, a gente fazer as devidas anotações manuais, né? As anotações humanas. Esse processamento aqui pode ser feito imagem por imagem, então aqui, por exemplo, nós temos 14 imagens dentro da galeria. Então eu consigo ver isso dentro das imagens. Uma coisa interessante, uma vez aquele EXIF que eu falei agora há pouco ele foi processado, ao clicar aqui em mapa, ele vai trazer o mapa de forma satelital, né? Ele vai mostrar imagens de satélite e a localização dessas imagens. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa parte aqui é novidade também no sistema, é parte talvez interessante. Se eu observar, vou dar um menos zoom aqui, ele já tenta centralizar todas as localizações das imagens. Aí no caso tem 3, não são 3, são mais, é porque tem algumas imagens muito próximas e ele sobrepõe. Mas aqui é o estado de Minas Gerais, né? A gente observa que é o estado de Minas Gerais, na forma satelital. Se eu não quiser satelital, eu posso mudar, posso ser escala de cinza, pode ser por escala de ruas, né? De avenidas, de estradas, né? Que ele fica apresentando também. Vou voltar aqui para o satelital, porque eu consigo ter imagens aéreas da região, então eu vou dar um zoom aqui. E aí vamos observar aqui, por exemplo, essas duas imagens, né? Se a gente vê, tem duas imagens que estão bem próximas uma da outra. Esse aqui na verdade é o máximo de zoom que eu consigo dar com o mapa, tá certo? Então a gente pode clicar aqui em um desses pinos aqui e observar, por exemplo, alguns detalhes, né? Qual é o tipo de câmera DJI, tipo, na verdade, se é RGB, se o EXIF aqui não anotou a informação correta, mas a gente está trabalhando isso aqui também, foi só um detalhezinho que a gente acabou esquecendo, deixando para depois, mas é algo simples de resolver. E nós temos a imagem, né, dessa localização, né, dessa posição aqui, né? Então tem todas essa possibilidade de ver as imagens no mapa, né? Isso aqui já é algo que foi colocado recentemente e a gente vê isso aqui de forma bem, vamos dizer,
já está bem funcional, né? Já está bem consolidada essa parte aqui, onde a gente pode, aqui são duas imagens, são três imagens, deixa eu ver, são duas também, uma imagem próxima da outra, se você observar aqui, realmente provavelmente seja o mesmo, a mesma torre, né? A mesma estrutura. Ok, isso é a parte de mapa de imagens da galeria. Voltando lá para as imagens, nós temos agora as estruturas. As estruturas, isso aqui vai precisar uma elaboração, porque à medida que o sistema está crescendo, a gente está observando que algumas operações ficam lentas. Se a gente for fazer isso em tempo real, é melhor que isso seja feito em background, ou seja, a localização das estruturas, isso seja feito de forma mais para evitar que o usuário fique preso na tela, né? Isso seja feito já previamente em background e o usuário já não perceba essa latência. Mas clicando aqui em estruturas, nós abrimos aqui uma estrutura uma tela que permite pesquisa. Ele traz todas as imagens relacionadas àquela galeria. Então vou pegar aqui a imagem 008, a DJI 008, e eu quero todas as estruturas que estejam no máximo a 50 metros dessa imagem, né? Eu mando pesquisar aqui, ele traz. Isso aqui, gente, ainda está sendo verificado, né? A gente tem estruturas de rede, estruturas de linhas de distribuição, a gente pode eventualmente filtrar isso aí, isso tudo pode ser feito, o sistema está preparado, a grande sacada é que o banco de dados está preparado para essas, vamos dizer, essas flexibilidades aí que possam surgir nas nossas discussões, nas nossas conversas, né? Tentar não amarrar muita coisa para a gente ter uma certa flexibilidade. Então, quando eu cliquei ali, ele faz uma pesquisa, ele mostrou aqui o nome de uma estrutura, certo? Essa estrutura é uma base que a gente tem interna, que foram vocês que passaram também, a gente já colocou isso em formato de banco de dados. E quando eu clico, eu vejo mais detalhes aqui dessa estrutura, só para mostrar qual é o ID dela, que tipo ela, linha, latitude e longitude, qual é o código da estrutura, o código dos outros sistemas, código SAP de vocês, status, ela é existente, o nome SAP dessa linha, tem, ou seja, qual é a instalação mãe, tem todos os dados aqui dessa estrutura relacionada à imagem 008, né, que é a que a gente tinha decidido. Vendo que imagem é essa? Bom, essa parte de depois a gente ficar apresentando a imagem ou o usuário aqui saber exatamente que imagem está procurando, a gente também vai organizar isso aí para não ficar tão, eu tenho que ter que decorar qual é o nome da imagem para depois fazer a busca, não obrigatoriamente fazer isso na verdade quando a gente rapidamente também a gente pode fazer o link na hora que eu clicar aqui, eu posso ter um botão que faça essa localização da estrutura com a distância que eu especifique, né? Então, naquele mesmo exemplo, eu posso pegar aqui para a imagem 008, pegar todas as estruturas que estão a 1 km, né? 1000 metros, isso aqui tem sempre 10 mil metros, aqui estão a 1 km daquela imagem, né? Então, temos aqui outras estruturas, né, que estão a 1 km daquela imagem. E aí, se você clica aqui, você observa ver mais detalhes dela. A gente pode plotar no mapa, isso tudo está em aberto, mas só para mostrar que a grande sacada aqui é que eu já consigo facilmente, de uma imagem, definir a distância e trazer as estruturas que estão associadas dentro daquele raio de cobertura, dentro daquele raio de ação da imagem, onde a imagem foi feita, a foto da imagem, né, da geolocalização, por exemplo, se foi no drone, qual é a posição do drone naquele momento e quais as estruturas vizinhas que estão relacionadas a essas imagens. Ele traz isso, você define o range e ele traz as estruturas envolvidas para fazer uma localização futura ou questão de saber realmente onde eu estou trabalhando para não ficar tão solto. Então isso tudo vai estar integrado, vai estar correlacionado. Por último, eu deixei aqui, gente, mas a parte de análise de ar, o pessoal do mestrado, como eu falei, estão trabalhando na questão da detecção e da classificação de problemas. O sistema tem essa filosofia que quando tem imagens lá dentro do banco de dados, dentro da estrutura do servidor, eu posso clicar aqui em análise por
IA, né, foi o nome que ele definiu. Isso vai colocar o back-end para analisar as imagens dessas galerias. Na prática, ele troca o status dessa galeria para processando em um sistema que está rodando já em background, né, rodando no servidor. Ao perceber que tem uma galeria com o status de processando, ele vai pegar essa galeria, pegar as imagens dessa galeria, jogar uma por uma no sistema de detecção, que isso está feito, eu vou já mostrar aqui, mas a gente ainda não fez a integração por questões mesmo de ajustes finos, né? A gente tem alguma coisa, eu acabei não pegando, mas tem alguma coisa, pelo menos para detecção de torres, mas a gente eu estou preferindo esperar o que a Isabel está trabalhando no dataset que vocês enviaram, está um pouquinho avançado já. Então, a ideia é que o sistema então de IA, né, o sistema interno, background, pega imagem por imagem, faça uma busca de informações nessa imagem e traga a imagem anotada, né? A imagem agora vai vir, quando a gente clicar aqui, ela vai vir com informações anotadas, tipo que isso aqui é uma cruzeta, né? E uma cruzeta fendilhada, claro que isso é para o futuro, mas é a ideia que a gente, depois que tiver saído do status de processando, que ele transforma o sistema em processado mesmo, né? Ou seja, ele foi trabalhado já, essas imagens vão estar automaticamente anotadas. O sistema de anotação está adiantado, a gente não colocou em produção ainda, não está na ferramenta que está disponível no site, né, no DSView.io, mas ele está testado em plataforma de desenvolvimento, vamos dizer assim, de forma modular, e em breve a gente deve estar também colocando essa parte da anotação, tanto manual, ou seja, o especialista anotando, né, colocando as informações que ele julgue interessante, com as tags, né, com as marcações que ele julgue interessante, como o sistema também fazer essa detecção automática. Né? Isso talvez a gente consiga fazer isso em breve, porque as peças já estão meio que isoladamente funcionando. A gente falta agora só mais essa questão da integração, ok? Vamos passar agora para o que a Isabel fez. Eu vou deixar o vídeo falar por si só, ela vai falar, e depois eu faço algum outro comentário no final do vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu estou executando aqui um script em Python, que ele faz a inferência do nosso modelo, né? Foi uma forma que a gente encontrou de mostrar a inferência, vamos dizer assim, entre aspas, online, porque ela está acontecendo agora no momento, eu estou percorrendo a pasta. Essa é a pasta de teste, ou seja, ela não fez parte do nosso treinamento. E aqui, né, eu tô percorrendo ela, e a gente pode ver que o nosso modelo está num bom caminho. Ainda não está 100%, mas a maioria dos objetos a gente consegue reconhecer com sucesso. Cerca de 88% dos objetos que tem somando, né, em todas essas imagens, a gente consegue reconhecer de forma correta. E, além disso, a gente também conseguiu uma boa métrica que é muito importante quando a gente fala de detector de objetos, que é a interseção entre o que foi marcado e o que foi inferido. E a gente conseguiu cerca de 80% no conjunto de teste, né? Então, que é um resultado bem interessante. Aí, os próximos passos é melhorar, né? Aumentar a base de dados, porque esse aqui a gente treinou com 1.300 imagens terrestres, que eram informações que a gente já tinha, né? Porque o processo de marcação é custoso, mas nós estamos caminhando para um caminho bem interessante. E é isso, tchau, galera. Bom, turma, como vocês viram aí o que a Isabel apresentou, é mais para demonstrar. A gente está rodando isso em Python, ela tem usado algumas máquinas específicas nossas que tem GPU, a gente está tentando deixar isso tudo redondinho para colocar no servidor e integrar com o DSView. É algo mais braçal do que dificuldade técnica, sabe? Não tem tanta. A gente viu que o que ela demonstrou é realmente nessa linha da gente ter uma melhor classificação, melhor detecção da imagem. Essas imagens são de terra, porque nosso dataset está mais disponível nessa parte terrestre, mas assim que a gente vai conseguindo mais imagens aéreas, né, imagens de outro ângulo, isso vai facilitando também. Os rótulos eu pedi para colocar em português, porque inicialmente estava em inglês, para a questão dos artigos científicos que a gente publica, seria melhor em inglês, mas até para a questão de manter a língua com o DSV, os rótulos também serão todos em português, quando eu já tinha transformado. E é isso, né? Depois a gente pode conversar mais em cima de cada ponto especificamente e na visão geral toda do projeto, no que a gente deve ter de entregar.
abraço então, gente.